Coisa linda. Meus amados irmãos, nós vamos trabalhar nesse tema aqui da noite, que é o tema dos jovens, o extraordinário de Deus, o que Ele tem feito nas nossas vidas, o cuidado de Deus nas nossas vidas. Deus tem sido bondoso, cuidadoso nas nossas vidas. Ele tem cuidado da vida do seu povo, da vida da sua igreja. E nós temos que sempre render graças ao Senhor, o extraordinário de Deus. Esse é o tema do mês dos jovens, mas é o tema central das Escrituras, é o que Deus fez em nossas vidas, o extraordinário de Deus, principalmente Ele nos concedendo o livramento. Meus irmãos, a palavra de Deus vai nos mostrar que nós estávamos no corredor da morte, todos nós, homens e mulheres no corredor da morte. É como se fosse um homem, literalmente, a humanidade fazendo aqui pegando uma figura de um homem no corredor da morte. E pela graça e a misericórdia de Deus, é como se Deus dissesse assim, eu ia caminhando no corredor da morte. E Deus disse, entra o juiz, de repente diz, você está livre. Alguém pagou a tua dívida em teu lugar. Esse é o extraordinário de Deus. É isso que Jesus fez por nós, a obra redentora de Jesus em nossas vidas. O capítulo 8 de Romanos, onde nós vamos trabalhar nessa noite, vai nos mostrar, nunca falei nesse texto, que Deus ele nos leva da culpa para a graça. Ele nos guia. Nós éramos culpados e passamos de culpados para a graça, da escravidão para a liberdade e da condenação para uma vida plena no Espírito Santo de Deus. Esse é o maior extraordinário de Deus nas nossas vidas. Abramos nossas Bíblias em Romanos 8, versos do 1 ao 4. Versos do 1 ao 4. Romanos 8, versos do 1 ao 4. É um texto, eu creio que um dos versículos mais conhecidos no meio cristão. Está aqui. Aqueles que não têm Bíblia vai estar exposto no Data Show. Eu vou ler os dois ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. Amém, igreja? A palavra de Deus, esse é o tema, o extraordinário de Deus. A palavra de Deus nos diz assim, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Verso 3, ele diz assim, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Curve sua cabeça novamente, baixe sua fronte. Vamos orar por iluminação e compreensão, para que Deus possa falar através da sua palavra. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, e sabemos que a tua palavra já é revelada e inspirada, mas que nós precisamos de iluminação do céu, do alto, ó Deus. Iluminação que vem do Senhor. Que o Senhor possa falar, ó Deus, tremendamente aos nossos corações, através da tua palavra, nos iluminando, nos dando, ó Deus, ouvidos sensíveis e corações quebrantados e contritos. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Esse versículo é um dos versículos mais extraordinários da Bíblia e fala da ação do Espírito Santo de Deus na vida dos crentes, dos cristãos. O modo de viver do cristão, como nós temos que viver. É um dos mais queridos e extraordinários da Bíblia. É tremendo. Quando chegar em casa, leia todo, é pequenininho. A ação do Espírito Santo. Como o Espírito Santo atua nas nossas vidas. O Espírito Santo nos guiando, nos fortalecendo, nos enchendo de esperança e nos consolando em momentos difíceis. O Espírito Santo faz tudo isso. Diante das tribulações, diante das dificuldades da vida. O Espírito Santo, ele nos guia, ele nos direciona, ele nos dá força para prosseguir, para continuar, diante de vários desafios que vão aparecer nessa vida. Meus amados irmãos, nós não estamos imunes aos problemas, de forma nenhuma.
Mas o principal que o Espírito Santo vai fazer em nossas vidas, ele vai nos guiar para que nós possamos vencer o pecado e viver em novidade de vida. Isso é tremendo na vida do crente. Tremendo na vida do crente. O Romanos 8 é considerado por muito o ápice dos capítulos dessa epístola. É o ápice. Porque ele vai mostrar a condição humana. Quando ele fala do capítulo 1 até o capítulo 7. Ele vem falando da condição humana e da intervenção de Jesus. Do capítulo 1 até a metade do capítulo 3. É justamente a depravação total do homem. O homem depravado, o homem corrompido, a natureza pecaminosa do homem. Da metade do verso 3 até o verso 5, a gente vai ver a ação de Jesus nas nossas vidas, nós sendo justificados pela fé, a justiça de Cristo sendo imputada sobre nós, colocada em nossas vidas. E depois ele vai falar do novo modo de viver do crente, que é a santidade ou a santificação. E que a partir de tudo isso nós vamos conseguir vencer, porque Jesus venceu por nós e deixou o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Mas só que nessa vida vai ter luta, luta e luta. Quando a gente pega aqui, eu queria trazer para vocês o contexto aqui, está no capítulo 7, a luta que Paulo estava travando. E essa, às vezes, é nossa luta. Nós vamos travar lutas e lutas. Só pegar a guisa aqui de introdução, verso 7, capítulo 19. Está aí sua Bíblia, você está com sua Bíblia, vai estar aqui exposto também, 7:19. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz. Porque não faço o bem que eu quero fazer, mas o mal que não quero eu faço. E depois a luta que o apóstolo Paulo tinha, e essa luta era contra a natureza dele, onde nós chamamos carne, a natureza pecaminosa. Há uma luta, e a nossa principal luta é contra a nossa natureza pecaminosa, meus amados irmãos. E o apóstolo Paulo ele dá um grito, literalmente um grito, quando chega no verso aí, coloque bem aí para mim, a tensão que Paulo estava vivendo. Ele dá um grito desesperado. 7:24, olha o que é que o apóstolo Paulo diz. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Era assim que o apóstolo Paulo estava se sentindo. Era a situação, o que ele queria fazer ele não fazia. E ele dá um grito de socorro, dizendo, miserável homem que sou. Só que culmina justamente no que Cristo fez por nós. Quando nós entramos no capítulo 8, é exatamente a resposta de Paulo, dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele começa com agora pois, ou então portanto, algumas Bíblias têm, para mostrar que nenhuma condenação existe mais em Cristo Jesus, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando ele diz agora, pois, é justamente uma ponte teológica que conecta o que, pastor? A miserável vida que Paulo vivia, uma vida miserável homem que sou, e agora conecta com a liberdade, dizendo que agora não existe mais nenhuma condenação. E essa declaração é uma declaração extraordinária na vida do crente. Extraordinária. Aqui está o extraordinário de Deus na vida do cristão, na vida da humanidade. É justamente Paulo dizer que agora não existe nenhuma condenação. Para quem, pastor? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a declaração de Paulo. E isso é um fato. Um fato que se aplica na vida de todo mundo, não. Naqueles que estão em Cristo Jesus. Essa libertação é para aqueles que estão em Cristo Jesus, não é para todo mundo, não é para todo mundo. Aqui é claro, agora pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O mundo continua, se não se render a Cristo, continua julgado, será julgado e será condenado. E nós vivemos por fé. Isso aqui é para aqueles que foram perdoados, isso aqui é para aqueles que foram aceitos por Cristo Jesus. Aqueles que confessam os seus pecados. O significado do agora pois, não é meramente uma transição onde Paulo passa da miséria para essa bênção aqui, dizendo que não existe mais condenação. Não é só isso, mas está baseado em tudo que Paulo vinha falando, do capítulo 1 até o capítulo 7.
são as maravilhas de Cristo, o extraordinário de Deus, mostrando o que Cristo fez por nós, a sua morte e ressurreição. O que Paulo está declarando aqui é justamente uma declaração de sentença judicial, dizendo assim, a sentença já foi paga por Cristo Jesus, então não existe agora, é um advérbio, e esse advérbio aqui aponta diretamente para Cristo, inaugura uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, agora, nesse momento, quando nós cremos em Cristo, a partir do momento que cremos em Cristo, é o tempo da graça que chegou na vida do cristão, é o tempo da graça oferecido para todo aquele que nele crê, agora, é o que Cristo fez por nós, o tempo da graça chegou, a graça de Cristo foi derramada em nossas vidas. E nós temos que participar. Quando ele diz agora, pois, nenhuma mesmo. A palavra aqui é um significado judicial. Nenhuma, absolutamente nenhuma condenação. Cristo limpou todos os seus pecados e lançou nas profundezas do mar. Ninguém pode julgar você mais. É isso que ele está falando. Absolutamente nenhuma. No grego tem justamente esse efeito, absolutamente nenhuma condenação, não há possibilidade de reversão do que Cristo fez na sua vida, o que Cristo está fazendo na sua vida. Nós temos que crer, meus amados irmãos. Isso inclui a união vitalícia com Cristo. A participação na sua morte e ressurreição. O apóstolo Paulo vai dizer assim: se morremos com Cristo, ressuscitaremos com Ele também. Naquele grande dia, Ele leva os túmulos, Ele ressuscitará os mortos, e nós ressuscitaremos junto com Ele. A alma está lá, já no paraíso, mas voltará, e esse corpo será transformado, e nós habitaremos eternamente no reino da graça, juntamente com Cristo. Agora, isso é para quem está em Jesus, quem está em Cristo. Quem está em Cristo não é mais tratado como um pecador condenado, não. O portanto aqui, ou o agora pois, é justamente que essa sentença, ela foi paga por Cristo. O castigo que o pecador merecia, Cristo pagou em nossos lugares. Só que nós temos a responsabilidade pelo que nós fazemos, mas nenhuma condenação mais existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a maior bênção que as pessoas podem receber na vida. É nós sairmos daqui, deitar a cabeça no travesseiro e saber que não existe mais nenhuma sentença contra nós. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma sentença. Não existe mais condenação. E o bom é que é justamente isso. Aqueles que estão em Cristo. A pessoa que foi aceita, a pessoa que entrega a sua vida a Cristo. O Filho do Deus Altíssimo. Nós temos que nos entregar, nos render. E nenhum castigo há sobre ele. Porque Deus já não tem mais nada contra ele. Porque o castigo foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Algumas pessoas, meus amados irmãos, dariam tudo o que eles têm na vida para isso aqui. Fortuna, daria todos os seus privilégios que ele tem aqui nessa vida, e eles não entendem que isso é oferecido de graça, pela graça mediante a fé. O que tem que haver é quebrantamento de coração, para que haja transformação de vida. O segundo ponto é, qual a forma que Deus nos livrou? Isso aqui Paulo, ele esmiuça o texto, para deixar bem mastigado, para nos entregar, para nos mostrar qual a forma que Deus nos livrou. Olha o que é que ele diz no comecinho do verso 2. Verso 2, ele diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. O que é que o apóstolo Paulo está mostrando aqui? Que existem duas leis. Aqui o apóstolo Paulo é claro, duas leis. A primeira lei, ele nos livrou você, a primeira lei, a lei da vida em Cristo. A lei do Espírito que dá vida em Cristo. Segunda lei, a lei do pecado e da morte. São duas leis. E essas leis aqui, elas estão o quê? Em contraste.
em contraste. E eu quero começar falando um pouco sobre a segunda lei. Sobre a segunda, depois eu volto para a primeira, a lei do pecado e da morte, tá? Para que a gente possa entender isso. O que é isso? O que deve ser essa lei do pecado e da morte? Deus, ele estabeleceu uma regra, uma norma, meus amados irmãos, que diz o seguinte, isso está na Bíblia toda, tá? Essa é a lei da morte. Ela diz, a palavra de Deus vai dizer que toda alma que pecar certamente morrerá. Isso é verdade. O apóstolo Paulo, ele vai mais longe ainda, ele vai dizer, o salário do pecado é a morte. E quem quebra essa lei aqui, a lei de Deus, o que ele deixou aqui, sofrerá a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Essa é a norma, essa é a regra, essa é a lei. E isso vai se aplicar em toda a humanidade. Toda a humanidade. Não só em algumas pessoas, mas em toda a humanidade. Toda a humanidade. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, ó, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O apóstolo Paulo vai mais longe ainda. Ele vai dizer assim, ó, pois não há um justo nenhum sequer. E isso é em toda a humanidade, todos os seres humanos. Então, esse princípio aqui, a lei da morte, e esse princípio é o princípio escravizador do pecado, que produz o quê? Morte espiritual e morte eterna. Quem vive por essa lei aqui e não se render a Cristo, habitará no inferno pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Só que nós temos que lembrar uma coisa, essa lei, ela nos dominava antigamente, antes de Cristo. Por quê, pastor? Qual a lei que nós vivemos agora? A primeira lei. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, é essa lei que nós vivemos. Debaixo dessa lei, a outra lei aqui, é justamente a lei do Espírito que dá vida em Cristo Jesus, mediante o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O que Jesus fez por nós nos dá livramento da lei da morte e do pecado. E nós temos o que agora, pastor? Vida em Cristo. E essa vida aponta para a eternidade com Cristo Jesus. É o que Cristo fez na cruz do Calvário. É o Calvário, a lei do Espírito da vida em Cristo, é o que Cristo fez por nós na cruz, pagando completamente os nossos pecados e nos tirando da lei da morte e do pecado. É isso que Cristo fez, da condenação, é isso que Cristo fez. Isso é para quem, pastor? A lei da vida e do Espírito, para aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo. É a justiça de Cristo sendo colocada sobre nós, sobre as nossas vidas. A lei do Espírito é imputada sobre nós e nos dá vida. E essa vida começa aqui na terra e ecoará eternidade afora junto com o próprio Cristo, que voltará para buscar quem? Suas ovelhas, seu povo, sua igreja. É essa lei que nós vivemos agora. Nós estamos debaixo da lei do Espírito que dá vida em Cristo. E ele vai dizer aqui, Cristo nos livrou. Nos livrou. Nos livrou de quê, pastor? Da primeira lei. Da lei do morte, da lei do pecado e da morte. É esse livramento que Cristo nos deu. Ele nos livrou. Essa libertação é realizada. Nos livrou, indicando uma ação completa no passado, mas com efeitos permanentes, que durará a eternidade afora. Nos livrou no passado, nos livra no presente e nos livrará no futuro, justificados, santificados, glorificados. Tudo isso Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Tudo isso Cristo fez por nós. E esta é a maior libertação da humanidade. É o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Foi conquistada onde, pastor? Na cruz. Por quem, pastor? Por Cristo na cruz. Aplicada por quem, pastor? Pelo Espírito Santo que agora habita em você e nos guia, e nos fortalece, e nos consola nos momentos de adversidades.
Por que é que nós aguentamos passar por tantas coisas? Porque o Espírito que dá vida em Cristo está em nós, e nós estamos debaixo dessa lei que nos conduz. É isso que acontece. E isso é experimentado quando, pastor? Na conversão, a partir do momento que você foi aceito, incluso na família de Cristo. Eu e você um dia, antes da nossa conversão, eu me converti com 35 anos de idade. 35 do segundo tempo. Já andava para os 45. Algumas igrejas que dizem os 7 passos da vitória, né? Eu estava os 7 passos para o inferno. Eu caminhava a galope, galopando, correndo para o inferno. E Deus teve misericórdia de mim. E eu nasci de novo, e você nasceu de novo. E nós recebemos vida, e você recebeu vida. E eu fui perdoado, e você foi perdoado. E eu fui regenerado, e você foi regenerado. E eu fui justificado, e você foi justificado. E eu fui transformado, e você foi transformado. E nós fomos feitos filhos de Deus no dia da conversão. Isso é o extraordinário de Deus nas nossas vidas, meus irmãos. Maravilha em nossas vidas, libertados da lei da morte, da lei do pecado, e nós temos hoje vida e vida em abundância. É o que Cristo fez por nós, é o que Ele está fazendo nas nossas vidas. Isso é tremendo na vida da igreja. Agora eu sei que não serei mais condenado, e agora eu voltei, novo, tudo recomeça, e as lutas que vão ter agora, é Cristo quem luta por mim e por você, e nós aguentamos e nós suportaremos, porque Ele nunca perdeu uma batalha. Ele é vencedor, já venceu o último inimigo, que era a morte. A morte foi vencida por Cristo. Nem morreu, o crente não morre, ele vai para a casa do Pai, e louvado seja Deus por isso. Nós só mudamos de endereço, nós não morremos, não. E nós vamos ver no terceiro ponto, verso 3 e 4, primeiro verso 3, que a solução para tudo isso, na impotência humana, é Cristo. O diagnóstico vem através de Cristo. Olha o que é que diz aqui no verso 3, primeiro, verso 3, tá? Verso 3, eu vou ler só a primeira parte, verso grande. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho. Nós temos aqui, nós vemos a limitação humana e a limitação da lei. Não é que a lei é ruim, a lei é boa, santa e agradável. O problema somos nós, olha o que é que ele diz aqui. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne. Pense numa coisa pecaminosa e triste são as nossas inclinações. Quando fala em carne aqui na Bíblia, são as nossas inclinações, as nossas paixões estragadas que não agradam a Deus. Ela consegue destruir até a lei de Deus, que é boa. Coisa terrível é a natureza humana. E nós nos conhecemos, né? Nós somos mestres, nós nos conhecemos, nós sabemos. Por isso que ele diz, nada podia fazer, nada podia fazer, não podia fazer nada. Nada podia fazer. A incapacidade da lei de Moisés. Como eu disse, lá no capítulo 7, vai dizer que a lei de Deus ela é santa, justa e boa. Só que ela era incapaz de trazer o que, pastor? Justificar o pecador. Tinha que ser Cristo na cruz, o próprio Senhor, da vida espiritual. Só Cristo pode dar vida espiritual, capacitar as pessoas a obedecer. Só Cristo poderia transformar um pecador como eu e fazer eu obedecer. Somente Ele pode fazer isso, quebrar o efeito do pecado em minha vida. Somente Cristo poderia fazer isso. Ninguém, lei nenhuma poderia, somente Cristo. Foi Cristo que fez isso. A causa da impotência, a fraqueza da carne, olha o que ele diz aí, por causa da fraqueza da carne. Aqui no original é dizendo que a carne estava enferma. A carne humana, a natureza humana está enferma. No original é enferma. A impotência da carne, dessa natureza pecaminosa aqui. Essa natureza, ela é corrompida. Por isso que Jesus fala de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Nós temos que matar essa natureza pecaminosa e enterrar, porque senão não tem jeito. A palavra de Deus vai dizer em toda a Bíblia que ela é corrupta, a natureza caída. Ela é rebelde contra Deus. Nossas paixões, meus amados, nossas inclinações são uma desgraça diante de Deus.
Por isso que a carne estava enferma ou fraca, cheia de doença. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E qual a solução? Jesus tinha que vir. Olha o que diz aqui. Isso Deus fez enviando o seu próprio Filho. Jesus tinha que vir nos substituir, para que nós pudéssemos ter vida, para matar essa inclinação. Não é que nós somos ou vamos ficar 100% bonzinhos, não. Mas Deus, Ele trabalha no nosso coração, isso é espetacular. A iniciativa é divina, ó. Deus fez, enviando o seu Filho. A solução para essa natureza corrompida, caída, é justamente o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O Pai enviando o Filho com uma missão específica. Qual, pastor? Redenção, pagamento de pecado. É isso, a encarnação de Cristo. Deus, homem, aquele que desceu do céu e se fez um de nós, se esvaziou da sua glória, não usou por usurpação tomar o lugar de Deus, mas se fez um de nós para sentir a tua dor, sentir a tua necessidade, saber dos teus problemas, saber do que você está passando, para dizer e para te substituir. É isso que Cristo fez. É isso que Cristo fez. E outra, sem pecado, em semelhança de carne pecaminosa, sem pecado, a sua impecabilidade, nunca pecou. Sem pecado, sem mancha, sem mácula. Teria que ser assim para me substituir e te substituir, levar sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, meus amados irmãos. Porque nós não podemos viver na prática do pecado. Isso aqui é ele que vai dizer. Ele condenou o pecado na sua própria carne. Olha o que ele diz aqui, ó. Em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, na morte de Cristo na cruz do Calvário. Então nós não podemos viver na prática, não, na prática do pecado não. Em Cristo, na carne de Cristo, no que Cristo fez por nós, através do seu sacrifício substitutivo, Ele executou uma sentença judicial sobre o pecado. Meus irmãos, o pecado foi julgado e condenado em Cristo Jesus, na carne de Cristo, na cruz de Cristo, quando Ele foi levantado naquele madeiro maldito. É isso que Paulo está falando. Assim Deus condenou o pecado na carne, no que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Isso é tremendo. Esse é o extraordinário de Deus em nossas vidas. Tem pessoas que querem ver o sobrenatural. Não existe mais sobrenatural de Deus do que isso, meus amados irmãos. O que Ele fez por nós, a nossa libertação, como nós vivíamos antes. E o seu agir regenerador em nossas vidas. Esse é o maior, extraordinário de Deus na vida de um cristão, na vida de um ser humano como nós. O resultado de tudo isso é o cumprimento da justiça de Cristo em nós. Verso 4, meus amados irmãos, diz assim: a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Aí ele vai dizer por quê. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ela só é cumprida quando nós vivemos segundo o Espírito, o propósito divino. A fim de que, justamente isso, o propósito é a obra de Cristo. Segundo o Espírito, o que Cristo fez por nós. O cumprimento da justiça de Cristo. E agora a exigência da lei foi cumprida em nós. Isso é tremendo. Não por causa de nós, mas pelo que Cristo fez por nós. Porque Jesus, Ele cumpriu cabalmente, completamente a lei. Completamente a lei, meus irmãos. E nós agora vivemos de acordo com o Espírito Santo de Deus. Mas segundo o Espírito. A lei, ela é cumprida através do amor. Pastor, como é que eu cumpro toda a lei da Bíblia? Amando. Jesus não disse? Jesus disse lá, eu lhe dou um novo mandamento. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o cumprimento da lei. E Paulo pega essas palavras de Jesus e vai dizer justamente a mesma coisa que Jesus disse.
Germanda, coloca bem aqui, por favor. Romanos 13:10. A mesma coisa que Jesus disse. 13:10. Romanos. Vamos ler juntos, igreja. Vamos ler aqui, no Data Show. Vamos lá, gente? O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o quê? O cumprimento da lei, o amor. A mesma coisa que Jesus disse. Paulo está ratificando o que Cristo disse. Pastor, como é que eu cumpro tudo que a Bíblia está dizendo? Amando. Amando o meu próximo, amando o meu semelhante. Esse é o cumprimento da lei. Esse é o cumprimento da lei. E na parte B do versículo 4, lá, voltando lá em Romanos 4, ele vai dizer que nós não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o que ele diz. Não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito Santo aqui. O que o Espírito fez por nós, a lei do Espírito, que dá vida em Cristo, viver, isso é um modo de vida, andar. O crente vive agora conforme isso aqui, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. É um modo de vida, é um modo de viver, é um modo de se vestir, é um modo de se comportar. É um modo de vida, é isso, é assim que nós vivemos agora, segundo o Espírito. O Espírito Santo habita em nós, nós somos conduzidos pelo Espírito, guiados pelo Espírito, orientados pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nós, e nós somos casa de Deus, templo e morada do Espírito Santo, meus amados. Casa de Deus, pedras vivas, não é o templo, mas as pedras vivas que compõem o templo de Deus, a igreja de Cristo, a igreja reunida. É isso que nós temos, é assim que nós temos que viver. Eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar no que nós falamos nessa noite, e que Deus possa falar aos nossos corações. Para você que está lutando contra a culpa. Tem pessoas que se culpam por alguma coisa que aconteceu. Meus amados irmãos, eu quero que você preste bem atenção, amados irmãos e visitantes. Se você está em Cristo, pare nessa noite de viver sobre o peso da condenação. Deus não está irado com você. Deus é um Pai amoroso que cuida dos seus filhos, continua cuidando dos seus filhos. Tem coisas que às vezes nós não entendemos por quê. Mas nós temos que crer, tá? Não viva pelos seus esforços, não é pelos nossos esforços, não, mas é pela boa obra do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Não tire os olhos de Cristo, nem pelo momento. Ele é a garantia das nossas vidas. Para aqueles cristãos que estão passando ou enfrentando algum tipo de tentação ou provação, meus irmãos, nós não estamos mais sobre o domínio do pecado. Nós temos uma nova vida no Espírito, através do que Cristo fez por nós. Se morremos com Cristo, viveremos com Cristo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Não lute com as suas próprias forças. Dependa da orientação do Espírito Santo que habita em você. Se tiver que dar 3 passos para trás, dê 3 para avançar 4 depois. Meus irmãos, às vezes a gente tem que voltar e recomeçar. Algumas coisas que nós temos que abandonar e deixar. Uma coisa eu garanto a você, Jesus nunca vai te abandonar. Isso aqui eu dou uma garantia. Nunca. Para você que está desanimado nessa noite, pensando que é fracassado ou que está passando por algum momento de fracasso, tá? Isso aí não anula a sua posição diante de Cristo. Cristo continua o mesmo, sendo o seu libertador, o seu Senhor, aquele que conduz a sua vida e a sua história. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. O que é que nós temos que fazer? Continuar. Levante-se, prossiga, olhe para frente. As coisas velhas ficaram para trás, em Cristo, eis que tudo se fez novo. Nós estamos em Cristo.
Você que chegou aqui nessa noite, que nos visita, para você que não é crente ainda, essa liberdade que nós temos, agora, pois, nenhuma condenação há, é para aqueles que estão em Cristo Jesus. A liberdade completa somente em Cristo. Fora dele, eu permaneceria em condenação. 35, caminhando para 40, para 45 do segundo tempo. Nós já ouvimos a palavra de Cristo. Ele está oferecendo nessa noite para você libertação completa. Salvação completa. Aquele prisioneiro lá do início que eu falei, que estava caminhando, que estava indo, caminhando no corredor da morte para ser executado. O juiz por excelência, que é Cristo Jesus, já deu a sentença de absolvição na sua vida. Não fique se culpando, não. A declaração já foi dada de que você é livre. As algemas já caíram no chão. Você foi libertado. Meus irmãos, nós temos que olhar para Ele, não tirar os olhos dEle. Não ficar remoendo coisas que ficaram para trás. Tem pessoas que continuam olhando para trás, não conseguem esquecer coisas. Esses pesos têm que sair das suas costas. Você tem que lançar todos os seus fardos aos pés de Cristo, para que haja libertação completa na sua vida, na sua casa, na sua família. Jesus chama você nessa noite, Ele diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, está cansado, está sobrecarregado, lance sobre mim os seus fardos, porque o meu jugo não é pesado, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. É isso que Ele está oferecendo a você. Muitos cristãos ou pessoas ainda vivem da mesma forma, já foram perdoados, mas vivem com pesos que não são seus. Lance sobre ele todos os seus pesos e continue caminhando. Saia dessa prisão, dessa cela que está te aprisionando, meu amado irmão, minha amada irmã, nessa noite. A porta foi aberta, nós fomos libertos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. São fardos que não são seus. Você tem que lançar aos pés da cruz, aos pés de Cristo, para que você possa ter a libertação completa. Esse fardo não é seu, Ele já levou sobre si. Esse texto de Romanos 1,4 não é apenas uma doutrina abstrata, não, mas é uma proclamação da liberdade, do extraordinário de Deus nas nossas vidas. O agir de Deus, quando Ele age, ninguém impedirá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é ninguém. Nós temos que confiar nesse Jesus que nos transferiu do tribunal da condenação como juiz perfeito para o tribunal da libertação, nos dando uma sentença definitiva, dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele nos liberta, meus irmãos. A pergunta não é se Deus nos aceita, não. Ele já declarou o seu veredito sobre as nossas vidas. Qual a mudança de vida isso está trazendo nas nossas vidas? Eu estou vivendo uma vida livre. Livre aqui não é licenciosidade para viver de forma libertina, não. Mas é todos os fardos tirados, todos os pecados lançados no mar do esquecimento. O que Cristo conquistou por mim e por você, nos dando vida. Aquele homem, aquela mulher que estava condenado, saiu da prisão através do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Que o Espírito Santo possa gravar isso no teu coração nessa noite, meu amado irmão. Essas verdades que são absolutas, são fatos que são eternos. E é isso que vai nos conduzir para o céu. Nós não somos mais escravos, mas fomos libertos pelo Deus Altíssimo. Aquele que se fez carne e habitou em nosso meio, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, o pão do céu, o pão da vida, o alimento espiritual, a água da vida que sacia a nossa sede, o pão da vida que mata a nossa fome,
física, espiritual e mental. Somente Ele, senão vai ser escravidão até o final da vida, pesos que não são seus, somente Cristo pode tirar e te libertar completamente. Completamente, meus amados irmãos. Somente em Cristo, através do que Cristo fez por nós. Quando você estiver passando por alguma dificuldade, olhe para lá, para a cruz. E há solução para os nossos problemas. Não há impossível para o Deus do impossível. E você tem é que olhar e não tirar os olhos de Cristo. Não tire os olhos dele, meu amado irmão. Nele nós temos todas as garantias. Nele, somente nele, nós somos mais que vencedores por meio daquele que venceu por mim e por você. Essa é a garantia. Que um dia nós estaremos face a face com Ele. A garantia é Ele mesmo. A garantia é o que Ele fez. É a sua obra na cruz do Calvário por mim e por você. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E bendizemos, ó Deus, porque o Senhor faz o extraordinário nas nossas vidas. Grandes coisas, ó Pai, tem feito o Senhor no meio do teu povo. E nós cremos, ó Deus, no teu agir. Cremos, Senhor, no teu poder, no que o Senhor fez por nós, pagando completamente o preço da nossa culpa. E agora nós somos, ó Deus, e fomos reconciliados com o Senhor, através, ó Deus, do que Cristo fez por nós. E nós te rendemos graças nessa noite, ó Pai. Esse é o extraordinário de Deus nas nossas vidas. O preço que foi pago da nossa libertação. Éramos escravos, cativos, e o Senhor nos libertou. Nos deu uma sentença de absolvição, ó Deus. E hoje, em Ti, ó Pai, nós somos mais que vencedores por meio daquele que venceu por nós. Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a Tua igreja. Abençoar aqueles que estão passando por alguma crise emocional, espiritual, mental, financeira, Pai Santo. Tu sabes, ó Deus, e Tu tem agido no meio do Teu povo. Abençoa, Senhor, cada um desses que se faz presente aqui hoje na Tua casa, aqueles também, ó Deus, que não puderam ouvir. Ó Deus, que o Senhor possa ir de encontro a eles, provendo nas suas vidas. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor continua fazendo feitos grandiosos no meio do Teu povo, mas o maior deles, ó Deus, é o preço que foi pago na cruz do Calvário. Ó Deus, nos libertando do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do Teu amor, nos dando paz. O nosso estado diante de Ti, ó Deus, era um estado de guerra. E o Senhor, ó Deus, nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. A Tua palavra diz que nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. E hoje, ó Deus, através da Tua graça e misericórdia, nós fomos adotados, inseridos na Tua família. Somos filhos de Deus a saber. Isso aqui, ó Deus, é para aqueles que creram no Teu nome. Ó Deus, que o Senhor possa, Espírito Santo de Deus, fazer o que eu não posso fazer, ó Deus. E de encontro com aqueles que já nos visitam nessa algumas noites já e já estão vindo, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, penetrar nos seus corações, ó Deus, trazendo conversão, ó Pai. É o Espírito Santo que faz o extraordinário, convencendo o homem, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, vá de encontro, Pai, com aqueles que ainda não tomaram uma decisão diante de Ti. A Tua palavra diz, ó Deus, que todo aquele que nele crê será salvo. E isso é responsabilidade do homem, ó Deus. Cristo já fez tudo por nós na cruz do Calvário. E agora nós temos que dar passos de fé, Te reconhecendo, ó Deus, como o único e suficiente Salvador. Ó Deus,
que o Senhor possa fazer, ó Deus, o extraordinário, aquilo que nós não podemos, ó Deus, que é a transformação de um coração. Vai, Senhor, faz o que nós não podemos fazer. Vai de encontro, ó Deus, com aqueles que estão aqui hoje, ó Deus, na Tua presença, ou aqueles, ó Deus, que estão afastados dos Teus caminhos e que desejam, de alguma forma, se reconciliar contigo, ó Deus. Que seja de fato e de verdade, que a principal reconciliação foi o que Cristo fez por nós. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e nos dê uma semana abençoada e abençoadora na Tua presença, para que nós possamos, Pai, fazer a Tua vontade e viver de acordo com o Teu querer. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abençoa, Senhor, os adolescentes da Tua igreja, ó Deus, que o Senhor seja com eles, ó Pai. Momento de transição difícil. Ó Deus, alguns estão afastados, mas a Tua palavra diz que nenhum dos Teus filhos se perderão. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor está agindo para trazer de volta, ó Deus, aqueles que estão afastados de certa forma. Oramos também, ó Deus, pelos jovens, pelas mulheres, pelos homens, ó Deus, pelas viúvas, ó Deus, da Tua igreja. Colocamos todos, ó Deus, na Tua presença. Ó Deus, para que nós possamos continuar olhando para o Senhor, sabendo que o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Foi o Senhor que começou a boa obra em nossas vidas e é o Senhor que vai finalizar até o dia do Senhor. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.